Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a este canal, tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Antes de continuar, eu quero convidar todos vocês a estarem me seguindo no segundo canal Bíblia Falada Mari Garcia e divulgando para os seus amigos, para que eles possam ler as Escrituras através da voz narrada. E dessa forma estarão sendo alimentados da Palavra de Deus, de um alimento vindo da parte do Senhor. Além disso, nós estamos lançando a plataforma Abba Play. Eu convido todos vocês a visitarem abaplay.com.br e acessarem esta plataforma, que não tem censura do sistema das redes sociais em cima dos conteúdos. Ou seja, tudo aquilo que você não consegue ouvir aqui no YouTube ou em outras plataformas, nós estamos colocando com muita excelência, vídeos, documentários, séries. Futuramente vamos ter filmes cristãos, vamos ter conteúdos infantis, todos em uma plataforma só, que o Senhor nos direcionou para que nós lançássemos, chamada Abba Play. Abba com 2 Bs, Play, play.com.br. Então eu te convido a estar acessando e fazendo parte desta família Abba Play. Quando o apóstolo Paulo escreveu pela segunda vez aos cristãos em Tessalônica, ele estava ciente de que algumas pessoas que se diziam apóstolos estavam espalhando o boato de que o dia do Senhor já havia chegado. Esses tipos de comentários perturbaram as mentes de todos que estavam ao redor naquela época. Eles estavam sob severa perseguição de Roma imperial. E a última coisa que precisavam ouvir é que tinham perdido o dia do Senhor, como num arrebatamento secreto. Anteriormente, Paulo havia passado apenas algumas semanas com eles. E durante esse tempo, lhes ensinou bastante sobre a vinda do Senhor. O apóstolo Paulo achou importante ensinar a eles sobre estas coisas. E o seu ensino sobre escatologia é uma característica forte em ambas epístolas. Na Bíblia, a vinda do Senhor é chamada de o dia do Senhor. As duas frases se referem à segunda vinda de Jesus Cristo. O dia do Senhor é aquele último dia. Pode ser um dia literal, mas também podem ser dias, um tempo, o tempo da volta do Senhor Jesus. Isso porque muitas coisas acontecerão no dia do Senhor. Ele vem nas nuvens para arrebatar os santos e encontrá-los nos ares, derramando as taças da ira de Deus sobre o reino do anticristo. Esses eventos ocorrerão quase que consecutivamente, um após o outro. Nesta sua segunda carta, Paulo relaciona o dia do Senhor com o arrebatamento da igreja fiel, em Tessalonicenses. Fazem parte do mesmo evento. Não são eventos distintos de maneira alguma. Paulo já havia mencionado o arrebatamento em sua primeira carta. De acordo com a escatologia de Paulo, tanto o arrebatamento quanto a segunda vinda são chamados de dia do Senhor. Não há duas fases no retorno do Senhor, mas um único evento que inclui o arrebatamento, e Paulo liga claramente o arrebatamento ao dia do Senhor, ou, como você quiser chamar, a segunda vinda de Cristo. Como vamos ler a seguir, não existe nada secreto sobre estes eventos, incluindo a ideia de um arrebatamento secreto pré-tribulacional. Vamos ler comigo 2 Tessalonicenses capítulo 2, a partir do versículo 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos que não vos movais facilmente da vossa mente, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém vos engane de maneira alguma, pois aquele dia não virá, sem que primeiro venha a apostasia, e o homem do pecado seja revelado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus.
Não vos lembrais, quando ainda estava convosco, de que vos dizia estas coisas? E agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja revelado. Porque o mistério da iniquidade já opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor consumirá com o espírito da sua boca e destruirá pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, como todo o poder e sinais e prodígios de mentira e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade, para que pudessem ser salvos. E por isso Deus lhes enviará forte ilusão, para que creiam em uma mentira, para que sejam condenados todos os que não creram a verdade antes, tiveram prazer na injustiça. Como cristãos, nossa esperança e expectativa deve ser em encontrar Jesus nos ares, na sua vinda. Infelizmente, hoje, multidões de cristãos, especialmente nas igrejas ocidentais, estão mais apegados ao mundo do que ao anseio pela volta de Cristo e a eternidade. Para os cristãos do primeiro século, a vinda do Senhor era um anseio e esperança. Eles estavam constantemente sendo perseguidos no mundo por causa da fidelidade em Jesus. A primeira coisa sobre a qual Paulo os adverte é quanto ao engano. O próprio Jesus, em seu discurso no Monte das Oliveiras, em Mateus 24, alertou também sobre o engano de maneira primordial. Paulo está dizendo justamente que antes do retorno de Jesus haveria uma grande apostasia dos próprios cristãos, um desvio da fé. No livro de Hebreus vemos as duas formas de apostasia. Uma delas é uma rejeição total e deliberada da verdade. O outro tipo de apostasia é o afastamento do padrão de vida estabelecido para os cristãos no Novo Testamento. Ambas características visíveis na igreja hoje. O apóstolo Paulo continua falando sobre o filho da perdição e ele dá a ordem cronológica que as coisas acontecerão. Primeiro a apostasia, para que depois seja revelado o homem da perdição. E todas essas coisas acontecem antes do dia do Senhor. Esta é a ordem. Na Bíblia existe apenas outro homem chamado filho da perdição, e é Judas Iscariotes. Um homem pessoalmente habitado pelo próprio Satanás. Ele era um apóstolo e próximo de Jesus e dos outros apóstolos. Foi capaz de fazer milagres, mas gostava muito de dinheiro. E era um enganador e um ladrão. E Jesus sabia disso. Ele foi até capaz de enganar os próprios outros apóstolos que andavam junto com ele. Perceba como existe aqui semelhanças de características do anticristo, que vai enganar a todos ao redor. Até os escolhidos possivelmente podem ser enganados. Por isso que é necessário estar muito ligado à videira que é Jesus. Que Jesus é o único que sabe revelar realmente quem é o enganador. Se estamos ligados a Ele, Ele nos alerta, Ele nos impulsiona. E não se engane, o anticristo estará associado à religião, especialmente à igreja cristã. E aí está a Babilônia, a prostituta, a igreja apóstata, que abre as portas para o mundo e permite que o anticristo monte em cima dela, como nós lemos em Apocalipse 17. O anticristo utiliza da Babilônia, da prostituta, para a sua ascensão. E perceba como, em seguida, ele destrói a Babilônia. Ele rejeita, quando ele não precisa mais da igreja apóstata. Então, a igreja apóstata é um instrumento de Satanás. Muitos vão descobrir depois que ajudaram na ascensão do anticristo e receberam a marca da besta, obviamente. Porém, já será tarde para a grande maioria. E então o anticristo destrói toda a estrutura que o auxiliou nessa ascensão. Esse iníquo vem com obras de todos os tipos de milagres, sinais e maravilhas falsos. Perceba como será mais uma estratégia de enganar até os escolhidos
para que aceitem o anticristo. Jesus disse em Mateus 12:39, uma geração iníqua e pecadora que busca um sinal. E é por isso que hoje está cada vez mais difícil olhar para os profetas e entendê-los e percebê-los como enviados do Senhor. Embora eu creia que existem muitos profetas que serão enviados pelo próprio Deus e já são enviados hoje em dia, e as duas testemunhas, judeus e gentios convertidos, também terão dons de profecia renovados e aumentados neste tempo da última semana de Daniel, por necessidade para ir contra o poder satânico através do anticristo e os seus demônios. Porém, junto disso, para que haja confusão, existe também sinais e maravilhas falsos realizados pelos próprios demônios. Nós temos aí os mágicos da corte do faraó, que até certo ponto foram capazes de falsificar os milagres de Moisés e Arão por meio do poder oculto. Falsos apóstolos, profetas, mestres usam o próprio ocultismo dentro da igreja para falsificar milagres que só podem ser realizados em sua completude pelo próprio Jesus. Pouco antes de Jerusalém ser destruída pelos babilônios em 586 a.C., o povo de Deus estava perseguindo falsos profetas e falsas profecias. Na verdade, naquela época, eles desfrutavam de uma época de abundante prosperidade. Ouça o que o próprio Deus diz através de Jeremias, capítulo 5, versículo 30. Uma coisa espantosa e horrível acontece nesta terra. Os profetas profetizam mentiras. Os sacerdotes governam em proveito próprio, e o meu povo gosta destas coisas. Todavia, o que vocês farão quando tudo isso chegar ao seu fim? O que aconteceu em Jerusalém antes do julgamento está acontecendo novamente hoje na igreja. Você tem diversos falsos profetas que enfatizam bênção, prosperidade, abundância, falsidades. A sociedade está saturada do materialismo, uma complacência espiritual. Tem que se adaptar ao mundo, não é mesmo? É sempre esse discurso. Quando lemos o que Paulo escreveu a Timóteo em 2 Timóteo 4:3, percebemos falando sobre estas coisas. E ele diz: porque chegará o tempo em que os homens não tolerarão a sã doutrina. Em vez disso, para satisfazer seus próprios desejos, eles reunirão ao seu redor um grande número de professores para dizer o que os seus ouvidos ansiosos querem ouvir. Eles desviarão os ouvidos da verdade e se voltarão para os mitos. Você vê alguma semelhança hoje em algum lugar? Além disso, existe todo um movimento do Crislã. É um movimento que tenta fundir as três religiões, os islâmicos, os cristãos e os judeus. E esta realidade, ela é impossível de acontecer na prática. Não existe paz entre estas religiões, isto porque apenas Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E é por isso que o representante da Igreja Católica Romana, o Papa, ele não é considerado um líder religioso verdadeiro. Ele é um falso líder, porque ele não ensina a verdade para o povo, assim como o Islã defende completamente o oposto, de que Jesus não é filho de Deus, não aceita Jesus como Messias, pelo contrário, o vê como um profeta, e os valores estão todos invertidos. Os judeus hoje também estão no engano, porém, eles têm uma promessa vindo das Escrituras Sagradas que se cumprirá na vida deles. A verdade é que se a igreja fosse tirada do mundo 7 anos antes do fim dos tempos, então por que Paulo contou estas coisas para os cristãos na Tessalônica? Se a igreja foi removida antes que o anticristo fosse revelado, para quem que Paulo está falando? Sem dúvida, Paulo esperava que o homem do pecado fosse revelado aos fiéis. Ele está nos alertando. O próprio Paulo está contando para a igreja de hoje, para que nós estejamos ensinando os nossos filhos, os nossos discípulos, para que não sejamos pegos de surpresa.
É muito claro o significado deste texto, e se você não entendeu, comece o vídeo novamente e leia por conta própria. Desligue este vídeo e peça ao Espírito Santo para que você leia através do Espírito Santo. Os teus olhos precisam enxergar através do Espírito Santo. E desta forma, você está linkado com a vontade de Deus. Eu não sou dona da verdade. É Ele quem é. E Ele que revela. E o próprio apóstolo Paulo está revelando a escatologia que ele havia aprendido através do Espírito de Deus, através do próprio Jesus e através do Antigo Testamento. Não seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares até sabermos quem é o Anticristo, até vivermos tempos de tribulação. Já vemos o início de uma apostasia e falsos sinais, milagres e maravilhas, depois de o Anticristo ser revelado. E aí então viveremos todo o tempo de perseguição aqui na terra. Não sei se nós ou nossos filhos ou os filhos dos nossos filhos, porém, estamos sempre preparando e preparando as gerações que vêm. Isso gera em nós esperança, isso traz-nos mais conhecimento do próprio Deus, do seu plano redentor. Isso muda a nossa intenção da vida. A vida não é só isso. Não importa se Jesus volta nesta geração, é claro que eu o amaria, mas importa como estamos escrevendo a nossa história. E o Senhor Jesus se agrada em você ansiar pela volta dele. Está escrito na palavra. Se permanecemos fiéis a Jesus e à sua palavra, não vamos experimentar a ira de Deus de maneira nenhuma. Se estivermos apegados a este mundo e às coisas do mundo, não estaremos prontos se Jesus voltar nesta geração. Por isso, permaneçamos firmes e alertas. E saibamos que, não importa o que aconteça, nós somos ligados na videira, em Cristo Jesus, e com Ele nós viveremos até o fim. Deus abençoe e até o próximo vídeo.